amigos do canal Detetive Vascaínos, ótimo início de semana a todos. Está começando agora o Giro no Ar, aquele boletim com as principais informações do Vasco no dia de hoje. E um dia onde ninguém dava nada por ele, né? Por conta da folga dos jogadores e pelo fato de só ter jogo do Vasco no dia 12 de junho, né? O último dia antes da parada do Mundial. Mas aqui as coisas andaram para valer, viu? Tivemos a definição do adversário do Vasco na Copa do Brasil. Possível rival nas oitavas de final, caso o Vasco avance na Sul-Americana diante do Independiente del Valle. A confirmação da saída do Payet, que não seguirá mesmo no clube. E as arrastadas negociações por Coutinho e Léo Jardim, visando a sequência dos atletas por mais tempo aí no Gigante da Colina. E ainda tivemos algumas declarações do CEO Carlos Amodeu, que acumula a pasta de CEO da SAF e do diretor de futebol sobre prováveis reforços. Pelo que parece, só na janela de julho é que teremos aí as caras novas. Mas quer saber mais desses detalhes? Então, continue agora comigo, deixa o like, compartilhe o conteúdo do amigo e venha se juntar a nós no YouTube. Bom, vamos começar nesta segunda cheia de notícias com a informação de maior destaque do dia, né? A saída do Dimitri Payet. O francês não seguirá mesmo no Vasco da Gama, meus amigos. Com contrato até o final de julho, a diretoria entendeu que o alto custo do jogador e o que ele entrega em campo não é viável para mantê-lo aí no elenco. E por isso as conversas já iniciaram com seu staff visando uma rescisão amigável de contrato. A informação foi passada hoje pelo dirigente Carlos Amodeu na sede da CBF após aquele sorteio da Copa do Brasil. O Amodeu foi muito claro em afirmar que está costurando a liberação adiantada aí do Payet com os representantes do jogador, para que ele possa deixar o Vasco antes do término do seu contrato. Até porque depois do São Paulo a gente só vai ter jogo em julho. Então pagar para um jogador que já está ciente de que não vai ficar apenas para cumprir o contrato realmente seria uma burrice. E por isso as partes negociam aí os termos da rescisão. Lembrando que o Payet ainda se recupera de lesão e apesar de estar na França para resolver questões pessoais, ele ainda vai voltar ao Brasil antes de encerrar a sua passagem aí pelo clube carioca. E cá para nós que essa viagem em meio aos jogos importantes do Vasco e de sua recuperação na lesão foi definitivamente a senha de que ele já estava indo embora, né? Inclusive até falei isso há alguns vídeos atrás, que essa viagem não cheirava muito bem, né? Seria um sinal de um adeus do Payet ao Vasco. É verdade que ele tem um salário astronômico e não vem entregando quase nada a tempos, né? E tem ficado mais tempo no departamento médico do que nas quatro linhas. E, com isso, sem Payet, a folha salarial dá uma boa aliviada e o Vasco pode investir de forma mais consciente em peças para suprirem as carências do elenco. Mas se de um lado Payet está indo, do outro, dois jogadores têm totais possibilidades de ficarem mais tempo no Vasco. São eles o Léo Jardim e o Coutinho. Sobre o Coutinho, a extensão do contrato não depende apenas do Vasco e do jogador. O jogador está emprestado pelo Aston Villa, lá da Inglaterra. O empréstimo dele vai até o dia 30 de junho. O Vasco está aguardando aí uma definição da situação do contrato do meia com o clube inglês, que dura até o meio do ano que vem, para realizar então uma proposta para ter o atleta em definitivo. Ou até mesmo uma extensão desse empréstimo até que o martelo por lá seja batido. O Amodeu foi muito claro em afirmar que entre o Vasco e o atleta não vai ter problemas. O Vasco quer seguir com o Coutinho e o Coutinho quer seguir no Brasil e ficar no Vasco. E agora será então preciso ver aí a situação dele com o Aston Villa para que o Vasco tenha condições de dar continuidade a este contrato. Antes de entrar no ar, eu tentei um contato com o empresário do Coutinho, o Cacau Barbosa, para saber como estavam, em termos de porcentagem, as chances do Coutinho seguir aqui em São Januário. Mas até o momento em que eu gravava este vídeo, nenhuma resposta por parte do agente tinha chegado. Eu acredito que o Coutinho deve ter suas cartas na manga, né, junto ao clube inglês, e que sua permanência no Vasco não vai ser problema. Mas futebol a gente tem que aguardar até o fim, né, para confirmar tal situação. Então vamos aguardar. Bom, e sobre o Léo Jardim, que o Vasco tem negociações arrastadas com ele desde dezembro de 2024, né, a situação ganhou um novo status. Segundo o Carlos Amodeu, foi enviada uma quarta proposta do clube para ele renovar com o Vasco. O dirigente destacou que a proposta foi muito justa pelo atleta, que o tornaria aí um dos jogadores mais bem remunerados
do elenco do Vasco. Há otimismo para que essas negociações sejam concluídas em breve e o goleiro então possa renovar o seu vínculo até 2030. Tudo agora está nas mãos do goleiro e do seu empresário, né? O Paulo Pitombeira. Realmente essa novela já deu o que tinha que dar, né? Acho que está na hora do staff do Léo Jardim botar a mão na consciência e acabar com esse suspense, porque o Vasco esticou a corda ao máximo para tentar manter o seu goleiro entre os principais jogadores do elenco. Pô, já que falamos de dispensas e possíveis renovações, está na hora de a gente falar de reforços, né? Tem uma janela aberta aí até o dia 10 de junho, mas ao que parece as novas peças só vão chegar mesmo para a janela de julho, viu? Questionado sobre essa situação dos reforços, o Carlos Amodeu deu a entender que a diretoria não vai contratar reforços nessa janela agora de transferência que vai até o dia 10. A prioridade é contratar um executivo antes, né, e trazer os jogadores na outra janela. O dirigente disse que a situação da escolha do novo executivo vem caminhando muito bem e que a tendência é que o novo nome seja anunciado em breve, de repente na próxima semana. Independente dessa escolha do profissional, o clube, junto com o scout e outros membros aí do departamento de futebol, tem estudado aí nomes, mapeado jogadores para que os mesmos possam ser contratados aí durante a folga que o elenco vai ganhar aí após o jogo contra o São Paulo. E que na apresentação, por volta do dia 22 de junho mais ou menos, esses reforços possam ser apresentados para o Fernando Diniz. E com isso, inscritos e registrados a partir do dia 10 de julho, que é quando se inicia a janela de transferências desse segundo semestre. Sobre a qualidade dos nomes, meus amigos, o dirigente foi muito claro ao afirmar que o clube hoje não tem a capacidade de investimento de forma que eles possam iludir o torcedor, de que farão investimentos de grande montante nesta janela. Ou seja, ele diz que serão trazidos reforços sim, mas aí com a tal responsabilidade que eles têm dentro do orçamento, né? A grana curta. Mandou esse recado aí, né? Deixou nas entrelinhas, né? Bom, eu particularmente acho que o que faz gastar dinheiro no Vasco hoje não é contratar errado. Se contratassem certo, isso não aconteceria, né? É aquele lance de quem não tem dinheiro não pode jogar dinheiro fora. E o Vasco jogou o dinheiro fora, trazendo Jean Davi, Lodi Augusto, Maxime Domingues e tantos outros aí que já foram embora. Então tá na hora de mirar certo e fazer valer esse investimento. E na minha visão, o Vasco já tinha que estar contratando. Se tem possibilidade de registrar e inscrever nomes agora, porque é só esperar, né, a janela de julho. O jogador já tem que chegar aqui e estar entrosado com esse grupo aí, para que assim que começarem os jogos de julho, o time já esteja aí em ponto de bala. Mas no Vasco, tudo é muito devagar mesmo, né, meus amigos? Fazer o quê? É o tal senso de urgência. Bom, antes da gente terminar aqui, vamos falar de Copa do Brasil e Sul-Americana. Temos novidades, sim senhor. Hoje na sede da CBF houve o sorteio do adversário do Vasco nas oitavas de final da Copa do Brasil e o CSA da querida Alagoas foi o sorteado. O CSA que hoje faz parte da Série C do Campeonato Brasileiro e ocupa a 10ª colocação. Óbvio que futebol tudo pode acontecer e os exemplos ficaram nítidos aí ao longo dos anos, né? Inclusive com o próprio Vasco nessa mesma competição. Quem não se recorda do ABC de Natal, Juazeirense, Baraunas e tantos outros times de menor investimento que já eliminaram o Vasco nessa competição, inclusive em São Januário. Então tem que ficar escaldado, mas o Vasco é franco favorito, óbvio, né? Tem a obrigação de vencer e se classificar bem. E se a gente for olhar os demais confrontos, ficou muito bom para o Vasco, né? Tem clássico, inclusive, como Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, enfim, grandes adversários aí, né, duelando. De qualquer forma, futebol é dentro das 4 linhas. E o Vasco passou apuros contra o Operário, que era de Série B, e quase a vaca foi pro brejo, né? Bom, e lembrando que os jogos de ida e volta serão disputados entre as semanas do dia 30 de julho a 6 de agosto. E o Vasco vai decidir em São Januário a sua classificação. Viu? O cenário perfeito, não é mesmo? Enquanto isso, na Sul-Americana, também tivemos novidades. Hoje a Conmebol sorteou o chaveamento aí para as oitavas de final. E caso o Vasco passe do Independiente Del Valle nos playoffs da competição, vai pegar o time equatoriano do Muxucruna pelas oitavas de final. Nome meio esquisitinho, né? Apesar desse nome esquisito e de poucas pessoas conhecerem esse clube, o time do Equador foi dono da melhor campanha da fase de grupos dessa edição, viu? Ele estava no grupo E, ao lado do Cruzeiro, Palestino e do Unión, e somou 15 pontos. O time venceu 5 partidas, empatou apenas uma e não sofreu nenhuma derrota.
ficou invicto. Além disso, fez 12 gols e sofreu apenas 4. Portanto, vem chumbo grosso pela frente. Mas isso, claro, caso o Vasco passe pelo Independiente Del Valle. O Del Valle é conhecido como o matador de gigantes. Não é fácil. Uma verdadeira pedreira. E tanto o Del Valle como esse Muxucuruna tem altitude a seu favor. Portanto, vai ser briga de cachorro grande. Só para lembrar uma coisa também, meus amigos. O duelo do playoff está previsto aí para as semanas do dia 16 e 23 de julho, sendo o Vasco mandante do segundo jogo. Já nas oitavas de final da Sul-Americana, estão previstas aí para as semanas do dia 13 e 20 de agosto. Bom, agora eu deixo esse espaço para vocês, meus amigos. O que vocês acharam do CSA como adversário da Copa do Brasil, hein? E esse tal de Muxucuruna do Equador, caso o Vasco avance aí para as oitavas de final da Sul-Americana. O que vocês estão achando desse cenário aí? O cenário perfeito? E a altitude? E essa situação dos reforços, esse recado dado aí? Tá achando que vão pintar reforços de nome? Ou serão essas mesmas peças de qualidade que o Vasco trouxe nas janelas passadas? Então, opine e participe. Bom, tô indo nessa, amanhã a gente se vê. Grande abraço e até lá!